fugiu no costeiro, da Japanema chorou no terreiro, da Japanema chorou no terreiro, e a Virgem Morena fugiu no costeiro. Foi Boto Senhor, que veio tentar, e a moça levou no Tardassará aquele doutor. Foi Boto Senhor, da Japanema se pôs a chorar, da Japanema se pôs a chorar. Quem tem filha moça é bom vigiar, da Japanema se pôs a chorar, da Japanema se pôs a chorar. Quem tem filha moça é bom vigiar. O boto não dorme no fundo do rio, seu dom é enorme. Quem quer que o viu, que diga, que informe se lhe resistiu. O boto não dorme no fundo do rio. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast sobre lendas amazônicas. Hoje nós apresentaremos o terceiro episódio, que será dividido em 4 momentos, e teremos a participação dos estudantes do 6º período do curso de Letras Língua Portuguesa da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, Juliana Monteiro Pinheiro e Matheus Damascena. Bem-vindos! Muito obrigada, Joelma, pelo convite, né? Estou muito alegre em participar do seu podcast, né? Novamente, me apresentando, sou a Juliana Monteiro Pinheiro, sou estudante do curso de Letras na Universidade do Estado do Amazonas. Estou agora cursando o 6º período e estou aqui para colaborar com o podcast da Joelma. Obrigado, Joelma, aí, pelo convite. Eu sou o Matheus de Oliveira Damascena, aluno também do 6º período do curso de Letras Vespertino, pela Universidade do Estado do Amazonas. Agradeço muito pelo convite e espero agregar aí ao conhecimento de todos. É bom tê-los conosco nesse episódio, queridos. Bem, eu vou apresentar como nós faremos esse primeiro momento, o segundo, o terceiro e até o 4º momento deste podcast. Nós iremos tratar sobre a contextualização da literatura oral na Amazônia, que traz a lenda do boto na cultura amazônica, a apresentação da lenda do boto. No terceiro momento, nós teremos a ressimbolização da semiótica da lenda do boto, ecos da mitologia grega, o suporte simbólico na lenda do boto. Iremos tratar sobre a parte em que fala sobre o orifício que fica na cabeça do boto, o chapéu, a cor branca de suas roupas, a festa, o olhar. E no 4º momento nós teremos uma breve discussão sobre a lenda amazônica, a importância dessas lendas e uma dica de leitura. Nesse momento, Matheus, você pode começar. Obrigado, Joelma. E nesse primeiro momento nós vamos tratar um pouco sobre essa questão da contextualização da literatura oral na Amazônia. Como todos nós sabemos, temos conhecimento, o Brasil, né, ele é um país abundante de cultura popular. Uma dessas características que nos ajuda a reconhecer este título é justamente, né, a grande quantidade de lendas folclóricas que nós apresentamos. A questão dessa colonização que o Brasil teve ao longo desses 500 anos de história trouxe diversas características, né, da cultura europeia. Nós sabemos que parte desse acervo sobreviveu por conta das narrativas orais, que visavam justificar esses acontecimentos, né, misteriosos ou sobrenaturais, uma mistura, né, de fatos reais e históricos com imaginários ou fantasiosos, né, coisas que naquele tempo não tinham uma explicação lógica ou que tinham como objetivo esclarecer um conhecimento ou passar um conhecimento para outras pessoas. Era exatamente esse o objetivo das lendas dentro aqui desse contexto, né? Segundo Cascudo, 2002, uma citação que nós trazemos aqui,
Na população amazônica vivem os mitos europeus, suas nuances locais. A massa gigantesca das tribos vem continuamente carregando modificações que se divulgam, assimiladas noutros mitos. É exatamente o que eu falei agora aqui no início, né? A gente teve a questão da colonização, os europeus trouxeram muitos aspectos de sua cultura e quando chegou aqui elas foram adaptadas para o ambiente, né? O ambiente da floresta amazônica, a fauna trazendo diversos personagens animalescos e animais que estavam presentes aqui. Então, toda essa cultura, todo esse mito que é trazido pelos colonizadores, eles acabam ganhando suas versões e adaptações quando chegam nessas comunidades indígenas, né? Tem toda essa questão da influência e, por conta dessa questão da oralização, né, das lendas orais, chegou até nós na modalidade escrita. A incrível facilidade, né, com que esses indígenas ouvem, retêm e transmitem, inconscientemente modificada, qualquer história múltipla, né, desse mundo fantástico, ele alarga as fronteiras móveis da imaginação criadora. Então, ele pega essas histórias, as modifica e adapta. Então, isso fica realmente com uma cara mais da região, né? A região se adapta a essas questões, né? E segundo Leite, esses aspectos eles são necessários para a formação do caráter dos indivíduos, né? Então essas lendas, além de ter um cunho cultural, elas carregam ensinamentos. Elas não trazem só essa questão do mistério. Sempre ao final dessas lendas, dessas histórias, qual era o objetivo? De levar conhecimento a quem estava ouvindo. Valores, conhecimentos, a convivência ali naquela comunidade. Então, as lendas, elas tinham um pouco desse objetivo educacional, né? De formação daqueles indivíduos, de quem estava ouvindo. Por isso que a gente sempre tem na cabeça, né, uma pessoa mais velha ali, contando aquilo para os mais jovens, porque ele detém de mais conhecimento que eles. Então, através dessas lendas e histórias, né, sobre os mistérios, sobre a cultura que o povo carrega, ele está transmitindo ali um conhecimento. Joelma? Exatamente, Matheus. É bem interessante você falar sobre essa parte da história, né? Nós temos aqui alguns momentos que do descobrimento do Brasil. Nós também vemos ali no século XIX, com o ciclo da borracha, todo esse contexto, né? Para que essa lenda ela ganhasse força e tomasse a forma que é conhecida hoje. Então, o ser humano, ele sempre busca isso, né? Em si, uma crença para viver, de algo que norteie os seus princípios e limites éticos. E em relação aos mitos greco-romanos, nós percebemos isso, né? Que estão permeados de toda essa mitologia. Isso agregou valor às lendas, tanto dessas mitologias quanto das religiões ocidentais. E ainda hoje o homem tem se dado conta de que, mesmo em meio a todas as possibilidades de objetivação do real, algo permanece oculto e indecifrável. Ou seja, ele sempre busca entender de uma forma, digamos assim, simples, a dinâmica de tudo que acontece ao redor dele, do que ele chama de natural e do sobrenatural. Ele busca isso, né? Aquilo que está oculto, ele quer decifrar, ele não sabe como, mas ele tenta de diversas formas, como é apresentado na região amazônica, as lendas. Através dela se decifra mundos inteiros, né? Mundos que, naturalmente, para quem vive na cidade, por exemplo, aqui em Manaus, não consegue mensurar essa dinâmica que as lendas, esse mundo mítico, ele vem trazendo para o ribeirinho, digamos, né, para o interior. Cada região brasileira ela tem as suas próprias histórias, assim como aqui nessa região tem muitas histórias. Verdade, Joelma. Agora eu vou falar um pouco sobre a questão da lenda, né, do boto na cultura amazônica, levando para esse lado regional mesmo. Como a gente já sabe, aqui na região norte do Brasil existem muitas lendas, diversas lendas, e dentre elas nós temos a lenda do boto.
é uma das principais. Na cultura amazônica, há uma das palavras com suas imagens e símbolos ecoa dos fundos dos tempos, né? Loureiro vai falar, em 2015, que uma terra oriunda das junções de vestígios das mais variadas origens, com despojos ou o mais profundo de cada um dos homens, que para cá, a favor ou contra sua vontade, veio. É que vai falar justamente sobre essa questão, né, da nossa colonização, né? Nessa relação de conflito de culturas, essa mesclagem das culturas, tanto de quem já estava aqui no Brasil e quem veio, né, a gente observa que houve um movimento, uma conversão semiótica, né? Teve a passagem pelas quais as funções se reordenaram para se exprimir uma outra situação cultural, né? A lenda do Boto, como muitas pessoas já sabem, ela normalmente é contada para justificar uma gravidez fora de um casamento, né? E assim, dizem que a criança é filha do Boto. Isso serve como uma forma de fazer com que essa criança seja mais aceita, já que em muitos lugares uma criança gerada fora de um casamento não tem tanto prestígio quanto um filho que vem de um casamento, né? De acordo com Cascudo, em 2002, até o século XIX, o Boto ele realizava suas festas em casa. Via-se o rio iluminado, das ribanceiras ouviam o animado rumor das danças no leito da água funda. Nesse tempo, o Boto ainda não era o Boto amoroso, mas era o protetor dos peixes, né? Era um homem marinho, com uma cauda, e já hoje teve uma mudança, né? O Boto, ele se transforma num rapaz e tem outros atributos, não tem a cauda, mas ele não tira o chapéu. Esse chapéu, ele é cheio de simbologias e ele serve para esconder o orifício, né, para a respiração do Boto, né? Camuflar essa característica tão marcante. A lenda do Boto na cultura amazônica, Juliana, é algo bem interessante. Eu pude perceber isso através desse trabalho, como é vasto, né, esse conhecimento de algo que está no cotidiano do homem amazônico, né, das pessoas nas comunidades, falando um pouco sobre a caracterização da lenda do Boto, né? Só passando para os nossos ouvintes sobre essa caracterização. O boto é um mamífero cetáceo da família dos platanistídeos e delfinídeos, marinhos e de água doce, que pode alcançar mais de 2 metros de comprimento e diâmetro, aproximado de 70 centímetros, e corresponde nas águas doces ao golfinho ou delfim do mar. E das 6 espécies que são conhecidas, 3 pertencem à bacia amazônica, que é o boto preto, né, que se destaca, e o vermelho, também conhecido como Dom Juan das Águas. O preto é tido como aquele que protege, e já o vermelho, ele é o Dom Juan das Águas, o sedutor das moças, das donzelas e mulheres casadas. E essa imagem, nessa figuração do boto vermelho, ele surge numa epifania em um rapaz vestido de branco, em festas de dança, sem que ninguém o conheça ou tenha convidado, e destaca-se pela habilidade da dança e pelas maneiras elegantes como se apresenta vestido. E pode também engravidar as mulheres que, estando menstruadas ou enluadas, como é chamada aqui, segundo a palavra da linguagem cabocla de origem indígena, né, o tiverem olhado de perto, seja do tombadilho de um barco, ou seja de algum lugar à beira do rio. Essa imagem nos traz uma forte lembrança do que é contado, né, nos interiores. Eu lembro disso, e é bem vívido na minha mente essas lembranças, porque quando eu morei no interior, nós ouvíamos muito falar, e geralmente o rio digamos assim, que é a piscina do homem ribeirinho, né? E ali acontece tudo. Eu me lembro que nós íamos para a beira do rio ver o movimento ali das águas, os barcos que chegavam, as canoas, e víamos também a presença desses animais ali, e às vezes causava, em certo momento, medo por não saber do que se tratava, e diante das lendas que eram contadas, eu lembro que eu tinha um pouco desse medo, e assim, eu acredito que isso era mesmo colocado como uma história que aconteceu de verdade, porque sempre quando alguém contava, dizia assim, eu conheço alguém que viveu isso, eu conheço alguém que passou por isso.
entendeu? Então é algo muito, muito real para as pessoas que vivem, principalmente na parte do interior. É verdade isso, Joelma. Eu estava, né, na hora do almoço, conversando com a minha avó, falando que eu ia participar desse podcast e ia falar sobre as lendas amazônicas, né, sobre o boto. E ela estava contando as experiências dela, que ela conhecia, né, no interior que ela morava, no Baixo Amazonas, no interior, né, ali daquela área. Ela conheceu uma moça muito bonita e ela, numa festa, um rapaz belíssimo se encantou por ela. E todas os finais das tardes, ele ia visitar ela em casa. Um certo momento parou. E a menina começou a mudar o corpo dela. E como minha avó fala, né, ela ainda era moça. Então, ninguém estava esperando que realmente aquilo tinha acontecido, mas ela estava grávida e deu à luz a um menino muito lindo, muito branquinho. E a vovó, minha avó, viu ele crescer até os 8 anos, que foi quando ela veio para a cidade. Mas ela tem certeza que, né, todos contavam que a criança era filha mesmo, era filho do Boto, né? Sobre a questão dos cuidados com as meninas do ribeirinhas, né, do interior. Com a questão da menstruação, é muito real que a minha avó fala, que hoje em dia as mulheres, elas fazem muitas coisas que no interior seriam abomináveis, né? E que quando as meninas estavam nos seus períodos, as irmãs ou os irmãos que não estavam iam na beira do rio, pegavam, né, com algum balde, com alguma bacia, água, para que elas se asseassem em casa e não que tivessem que ir na beira do rio para correr o risco de algum boto se apaixonar por elas. É verdade, eu me lembro assim, de pessoas que contam, né, que vieram do interior, amigas, quando foram ao interior novamente, passou muito tempo aqui na cidade e voltaram para o interior mesmo, as localidades, né, que são chamadas, elas vieram assim muito admiradas, porque no período das moças estarem nos seus dias, nos seus períodos de menstruação, elas ficam dentro de casa, né? Muitas dentro da rede ali, trancadinha, não vai na beira do rio, não participa do dia a dia, né, social ali, por conta disso, de tão vívida a lenda que é para essa comunidade, para essas localidades. É dessa ligação do nascer um filho de Boto, a moral reguladora dos costumes da família altera o seu julgamento, e ao invés das condenações e punições habituais em casos como esse, de filhos antes do casamento ou sem o concurso do marido, a compreensão e a aceitação do ato como algo sobrenatural, natural, como a Juliana acabou de referenciar. Recebeu a visita, né, e todo aquele processo. E no final disso veio a criança. É bem interessante isso, né? Porque essa criança não é fruto de algo que a sociedade vai julgar, é filho do Boto. Quer dizer, ela não vai pegar, não vai ter mais aquele peso moral, social, né? Mas é algo, digamos assim, é como se fosse dar uma leveza à situação daquela moça. Eu vou apresentar um pouco sobre a lenda do Boto, como a Juliana já referenciou, nos emaranhados das histórias, reza a lenda na história que os botos eles se transformam em famosos rapazes de trajes brancos, chapéu para encobrir o orifício da cabeça, e assim disfarçados penetravam nas festas juninas ou em noites de lua cheia. Investiam as salas e dançavam com as jovens e tinham um especial e irresistível atrativo. Os olhos eram brilhantes, negros e hipnóticos. As jovens não resistiam às lábias desses rapazes e meses depois apareciam grávidas. Os sedutores sumiam nos mais desencontradiços mistérios. Os filhos cresciam e, quando por acaso morriam afogados no lago ou rio, diziam que voltavam a ser peixes, como os pais. Depois do sortilégio com as jovens, os maridos peixes não se esqueciam dos filhos, que não tinham pai porque eram filhos do Boto. Bastos e Cascudo eles vão referenciar isso. No fundo das águas era o seu reino e ignorava o que se passava na terra. E até hoje esses pais aflitos não cessam de procurar os seus meninos. Então, o que passa no decorrer da lenda é que quando morrem, né? Por exemplo, os meninos morrem afogados para justificar um momento de morte, de perda, né? Quando esses meninos morrem, é como se dissesse assim: o pai veio buscar, né? Não era da terra, ele
ele tinha um lugar. Então, sempre essa busca de referenciar, de pôr o sobrenatural em algo que é tão natural. As fêmeas arredondas, pela doença do amor, não podem viajar em canoas, porque estão assaltadas por todos os botos do reino das águas. Os remeiros reagem a pau e arpoeira, e os botos voltam à carga, e não se rendem algumas vezes, conseguem seus fins. A canoa larga, só sobra, e a mulher, com seu filho no ventre, é arrastada para a região dos maridos peixe. O que nós percebemos nisso, né? Quando houve um naufrágio em que morre ou uma canoa virou, né? Em que morreu uma mulher grávida, morreu a criança. Então, isso ganha um peso bem vasto diante de um cenário que para nós aqui na cidade é tão natural. A gente olha, não, morreu, né? Mas no interior não, ele ganha um outro mundo, ele ganha um outro significado. E nesse terceiro momento, nós vamos tratar também sobre a ressimbolização semiótica da lenda do boto. O desvelamento de sentido se faz à medida que se analisam e interpretam as imagens veiculadas, justificando-se assim a sua leitura simbólica. O nosso propósito é proceder a um olhar semiótico que os prescrute de uma forma mais profunda. E nós usaremos a lente da semiótica, que vai nos permitir essa descoberta dos indícios para a legibilidade das imagens através de relações entre os signos verbais e os signos extraverbais ou culturais. E nós temos como base a semiótica de Charles Sanders Peirce, 1972, 1998, e faremos uma reflexão do simbolismo manifesto na representação sígnica, presente na superfície linguística do texto, a lenda do boto, e no seu espaço simbólico representativo. Trata-se de reconhecer que os subsídios da semiótica de Peirce apresentam uma consistência ímpar às variáveis mais humanas da semiose ou processo de significação que nos possibilitam perseguir as trilhas materiais do texto e nos conduzem aos seus significados prováveis. No âmbito da vida do interior da Amazônia, o aparecimento do desconhecido acende a imaginação. A Juliana falou sobre isso, e pela possibilidade de ser um moço encantado, isso permite a dedução de que, pela firme crença, mesmo sob a aparência humana, o rapaz seja um possível boto. Então, um desconhecido que chega na região em que ali as pessoas não estão acostumadas a vê-lo diariamente, para ele já acende a luz de que possivelmente ele possa ser, né, um boto. Porém, que nas múltiplas versões da lenda encontra-se a descrição do rapaz boto ou boto-homem. Ora, ele se apresenta com traços indígenas, caboclo, alegre, com os olhos negros e enfeitiçadores, forte, atirado, afoito e com roupas brancas, ora com traços europeus, com peles e olhos claros, com roupas brancas e elegantes. Olha o contraste. Primeiro, ele traz essa mescla, né, de dois mundos, o europeu e o nosso, nacional, o regional. Ele apresenta dois traços. Então, eu penso que essa mesclagem entre o mito que veio com os portugueses, ele foi tomando formas até chegar ao ponto em que ele se tornou hoje. Então, mergulharemos a seguir no entrelaço simbólico da lenda do boto e buscando nessa teia sígnica a intertextualidade com a mitologia grega e suas representações simbólicas, na busca de deslindarmos a relação que o símbolo mantém com seu objeto, deixando que o interpretante ilumine nossa leitura e traga à baila a potencialidade semiótica da lenda em investigação. Mateus? Vamos lá, né? Obrigado, Joelma. Como eu havia frisado no início, nós temos muitos traços que provindos da Europa, né? Com a questão da colonização, os europeus trouxeram muitos de seus aspectos lendários, né, para cá. Então nós vamos tratar agora um pouco dos ecos da mitologia grega, né, dentro das nossas lendas amazônicas, né? Essa questão da influência. E o primeiro exemplo que eu trago aqui para vocês é a questão do deus Dionísio, né? Deus grego Dionísio. Porque assim como o boto, ele também é uma reunião de contrários, né? O que chamam de híbrido.
um animal e homem, né? Ele tem essas duas faces de metamorfose. Na água, ele é um animal encantado, com toda uma ordem simbólica na cultura, né? E em terra é um homem portador de um outro campo de significações. Quando ele se transforma em homem, guarda apenas um sinal identificador de sua condição de animal, né? Na sua aparência humana. Por isso que ele tem aspectos dentro, né, do seu físico, né, da sua estrutura física, principalmente na questão do vestuário, que vai esconder alguns aspectos que nessa metamorfose ela não desaparecem, mas que ainda, né, que ficam presentes na questão da condição humana. Na questão do boto, nós temos o orifício, né, da cabeça do boto, né, por onde ele respira, que permanece na cabeça enquanto ele ali na forma de homem, né? Ele serve para respirar, né? Porque os botos são mamíferos e têm, né, seus pulmões. Então, através daquele orifício ele respira. Então, quando ele faz esse processo de metamorfose, esse orifício permanece em sua cabeça. Esse sinal identificador é a marca da mímese. Encantador por excelência, né, o boto, e a expansão de uma espécie em êxtase da questão do Dionísio. Nessa passagem da água para a terra, ele experimenta o percurso da conversão semiótica. É importante a gente lembrar aqui que esse hábito dos deuses de se disfarçarem de diferentes maneiras para obter sucesso, né, nessas aventuras amorosas, ela vem de longe. Nós temos aqui o exemplo de Zeus, né, que é o pai dos deuses no Olimpo, na Grécia. E Zeus, em diversas histórias, mitologias, passagens, adaptações para o teatro antigo, ele se transforma em diversas espécies, né? Touro, em cisne, chuva de ouro, em outros animais, né? E até mesmo em forma humana. Zeus se transformava em forma de homem e até mesmo pegava a identidade de outras pessoas, ele usurpava a identidade de outras pessoas, se passando por elas dentro da sociedade. Tem uma história muito interessante, né, do Plauto, que eu não vou recordar o nome da peça agora, em que ele se passa pela identidade do homem, né, e acaba tendo, né, atos libidinosos ali com sua esposa, com a esposa desse homem que ele usurpou a identidade. Nisso, o homem descobre, fica uma fera e tal, mas ele não sabe que é um deus, né? Não sabe que Zeus está ali usurpando a sua identidade. E ele fica, além de irado, né? Mas quando ele chega ali, ele vê uma pessoa idêntica a ele, e aí, no desenrolar ali da situação, ele descobre que é Zeus que está fazendo aquilo, e então ele já muda o aspecto, ele aceita aquela questão, né? Ele, um deus aqui com a minha mulher, tranquilo, para mim tá ótimo. É uma coisa que eu vou poder falar ali naquela roda de amigos, por exemplo, né? Poxa, o Zeus esteve aqui em casa e ficou com a minha mulher. Então eles tinham essa questão de, se é uma divindade, então não tem problema. E aqui no Boto é a mesma questão que já foi retomada pela Juliana e pela Joelma anteriormente. Quando não havia explicação para uma gravidez, que era, naquela época, uma vergonha, né? A moça ficar grávida antes do casamento, então eles, através da lenda, explicavam essa situação. É filho do Boto. Então, se naquela comunidade eles acreditavam nessa história, nessa lenda, nesse mito do Boto, que ele engravida as moças, então você não teria o status de algo errado. As moças não seriam tão julgadas quanto se fossem com um homem normal. Então, a questão do Boto, ela camufla, né, essa gravidez antes do casamento. Então, é mais ou menos nesse caminho que também as lendas da Grécia, né, com relação a essa metamorfose, elas aconteciam. Também nós podemos associar aqui o Dom Juan das Águas, né, como é chamado o Boto, ao mensageiro dos deuses, o Hermes. Né, nós chamamos a atenção aqui às ironias e brincadeiras que ambos possuem, né, a forma como são descritos, né, radiantes, cheios de criatividade,
e habilidades para escapar de situações difíceis, né? Eles são dois deuses viajantes e que aparecem como estrangeiros, né? Sempre que aparece alguém novo ou de fora no interior, nós aqui do Amazonas sabemos, temos convivência com isso, sempre que chega alguém de fora, ele é muito bem recebido. Então, se o boto chega lá com o aspecto de alguém de fora, que é novo na região, ele sempre vai ser bem recebido. Então, tem essa questão de ser bem recebido e acabar brincando ali, bagunçando com o lugar, porque ele passa essa confiança, né? Então, ele é bem recebido e acaba causando ali suas brincadeiras e confusão no lugar. Quando eles estão em sua forma humana, eles aparecem os dois, tanto Hermes quanto o Boto, com um chapéu, porque o de Hermes faz com que ele fique invisível, enquanto que o do Boto ele utiliza também para esconder algo, que nesse caso é o orifício na sua cabeça e o seu grande nariz. Né? Nós temos aí a figura do chapéu, e o chapéu, tanto para Hermes quanto para o Boto, eles utilizam em situações ali complicadas, que estão quase para serem descobertos, e eles utilizam o chapéu para esconder a sua outra condição, além daquela que eles estão ali transformados, na condição humana. Né? E as narrativas sobre Hermes, elas favorecem essas associações com Botos pelas as suas aparições súbitas, né? Sem anúncio ou previsão. Então ele chega ali do nada, por sua aparência bem apessoada e tudo mais, ele ganha a confiança daquela população, daquele meio ali que ele está chegando, né, de surpresa, ele é bem recebido e acaba ali fazendo a confusão que nós sabemos que estão presentes nas histórias, lendas e mitos, tanto na cultura grega quanto na mitologia amazônica. Joel. Isso, Matheus. Para Loureiro, ele fala sobre essa referência do amor do Boto, um amor de perdição, e retrata justamente isso que você acabou de falar, né? Nesse momento eu quero falar sobre é provável que no coração da mulher o Boto seja o grande esperado, aquele que um dia pode chegar, o vago e inesperado herói de todas as histórias de amor como nós conhecemos. Toda jovem ela tem um encantamento, principalmente naqueles tempos, né, ou nos interiores, digamos assim, mesmo nas localidades mais distantes, há sempre aquele sonho de menina, em que o grande amor da sua vida vai chegar num cavalo, né? Então são muitas as histórias de amor, e nós percebemos que há um delírio secreto, né, das mulheres nessa espera. A fantasia curiosa, ela faz com que elas fiquem frágeis diante do desconhecido. O ser amado e amante que chega, vem, de certa maneira, do outro lado do eterno, né? Então, esse lado sobrenatural, com a lenda do Boto, ele traz esse lado em que há uma espera, né? De algo que ela desconhece, que a menina desconhece, mas que logo ela vai perceber, né? Entender. Há uma semelhança entre o Boto e o deus Eros também. Nós podemos, nessa intertextualidade, dialogar com os mitos gregos, como o Mateus já referenciou, né? Eros é filho de Afrodite, Afros espuma, a qual nasceu da fecundação do mar pelo sangue ou sêmen de Urano, derramado sobre as águas. Ou seja, Eros descende de uma entidade marinha. Exíodo 2006, né? E o Boto, de acordo com a lenda, ele é filho da mãe do rio. O Boto é o conquistador feliz de milhares de moças, o progenitor natural de várias centenas de piás. Esse delfim levanta nas lonjuras do rio-mar o renome clássico de sua estirpe. O delfim é um símbolo lúbrico, e desde a antiguidade clássica ele é dedicado a Vênus e aparece roncando de cio junto à deusa resplendente. Vênus, deusa marinha, tem suas mais populares evocações, indicando a predileção por sua origem. O golfinho ele está em quase todas as representações do nascimento de Vênus. Segundo referencia Cascudo, 2002, no Museu de Nápoles, na seção reservada à deusa Vênus,
há uma longa série de objetos desenhados onde a face a Deus aparece sempre seguida pelo Delfim. A literatura epigramática da Grécia, no seu período de decadência, né, possui esses poemas curiosos sobre a luxúria do Delfim. Registra a tradição comum de amorosidade dos golfinhos e Plínio, o moço. Narra outros episódios amorosos do Delfim em Hipona. E nós podemos perceber, entre muitos detalhes curiosos dessa lenda, encontra-se aquele que instrui o pescador quando ele estiver na terra do boto, a não tomar alimento nessa terra que é encantada. E aqui podemos lembrar Prosérpina, raptada por Plutão também, que só fica no inferno porque comera 7 bagos de romã. E se ela não tivesse comido, Júpiter a mandaria recolocar aonde a deusa anteriormente estava. O pescador que é arrebatado ao fundo do rio, à presença do chefe dos botos, ele deve ter o cuidado de só alimentar-se do que levar. Ele não pode comer o que tem lá, não deve comer coisa alguma ali, porque senão ele não pode retornar jamais à terra, né? Ou à terra dos cristãos, digamos assim. Juliana? Verdade, Joelma. Joelma, agora, eu vou falar um pouco do suporte simbólico na lenda do boto. No arranjo textual da lenda do boto, né, a gente tem uma manifestação rica, muito forte na questão simbólica, né, que a gente vai perceber principalmente na questão do eixo paradigmático, né, dessas histórias. Eu vou falar de 2 símbolos bem marcantes do boto. O primeiro é o orifício na cabeça do boto, que tem ricas nuances simbólicas no processo de transformação do boto em homem. O orifício da cabeça do boto permanece na cabeça do homem. Qual seria a simbologia desse sinal? Esse sinal identificador tem uma longa história de relatos míticos e literários, né? É uma marca da mímese, como vai falar Aristóteles em 2008. Outra marca importante, né, simbólica do boto é o chapéu, como o Matheus havia falado anteriormente, né? Qual seria essa simbologia do chapéu, né? O boto, na forma humana, ele sempre usa o chapéu para encobrir o orifício no alto da cabeça, né? O sinal do encantado. Também é uma marca da mímese. O chapéu, né, ele é um objeto que serve para encobrir o sinal do sobrenatural. O simbolismo do chapéu ele também corresponde ao da coroa, do poder, da soberania. É um sinal de superioridade. Bom, dando continuidade aqui, né, a essa questão dos símbolos, vou falar mais 2 aqui, né, falar sobre a cor branca, né, das roupas do boto. Ele tem chapéu branco, camisa, calça. Muitas das vezes ele é descrito ou com calça ou com um tipo de calção, um short, uma bermuda, mas sempre com essa cor branca, né? E o que essa cor branca ela vai representar? Ela encanta por sua aparência. Ela tem essa ligação com a magia do luar, né? Ela está presente na brancura dessa roupa, porque todos nós sabemos que o boto ele está bastante ligado a essa questão do noturno. E esse branco, também podemos dizer que o cândidus, né, é a cor do candidato, daquele que vai mudar de condição. Então nós estamos trabalhando aqui com essa questão da metamorfose. E o branco simboliza exatamente isso, o valor limite, a cor da passagem, né? Ela é privilegiada nos ritos de passagem de diversas religiões. Diversas religiões usam o branco na hora de seus ritos de passagem. Por exemplo, a morte e o renascimento, até o próprio nascimento. Nós temos episódios de batismo, né? O batismo na Igreja Católica, na Igreja Evangélica, todos esses ritos, né? No momento em que estão acontecendo, as pessoas estão de branco, porque o branco representa essa passagem. E na questão do boto não é diferente, né? Nós temos uma passagem de uma condição para outra, de um animal para um homem. Então, o branco representa exatamente isso. Essa questão da figura noturna do boto, né, da questão das festas, e a questão dessa passagem, dessa metamorfose da condição de animal para a condição humana. E já pegando esse gancho, né, vamos falar também das festas, que eu acabei de citar aqui. Né? O boto ele adora festas e danças. A sua aparição nessas festas ela se dá nesses momentos recorrentes, né?
seja a festa dançante comum no interior da Amazônia, seja a festa anual do Santo Padroeiro. Sabemos que no interior essa tradição ainda é muito forte, da questão de ter um santo ali do lugar, de ter um santo protetor de tal região, de tal comunidade, e todo ano, no dia daquele santo, nós temos festas, missas, arraial, danças. Então, sempre nessas ocasiões, há essa possibilidade, segundo a mitologia amazônica, de que o boto apareça ali naquela região, seja um recém-chegado, chegue de surpresa, como já havia dito antes, ele chegue ali naquela região para participar daquela festa, né? Costuma ser comentado o nascimento de filhos do boto, né? 9 meses após a festa do padroeiro. Então, muitas das mulheres que têm seus filhos 9 meses, exatos 9 meses após essas festas, os seus filhos são muitas das vezes titulados, né, como filhos do boto. O boto, ele não limita os rios como teatro de suas façanhas. Ao cair da noite, nada para a terra e se torna homem. Ele chega à beira do rio e ali acontece a sua metamorfose. Ele pode surgir em uma festa de dança ou de outra maneira. Ele pode aparecer no quarto, deitar-se na rede com a mulher que pretende, né, ali seduzir e amar. E na maioria dessas histórias há uma rede que pode ser vista, né, como um componente cultural e simbólico da Amazônia. Então, é sempre aquilo da questão da influência do lugar, sempre puxando aspectos da flora, da fauna e aspectos também culturais. A rede é um aspecto cultural muito marcante da nossa região, desde os tempos de colonização. Então, a rede sempre está presente, não só na lenda do boto, em diversas lendas da região amazônica, porque ela é uma marca cultural dessa região. Então, ela sempre está presente em diversas lendas e ela é um símbolo dessa lenda. Então, sempre que tem um boto ali, é associado à questão das moças em suas redes, dormindo, e de madrugada ali aparece um homem vestido de branco que está ali para seduzi-las e amá-las. Então, a questão dessa rede é muito forte, além, né, do caso dessas festas que eu acabei de ressalvar aqui. É interessante, né? Eu também vou falar sobre um outro símbolo, uma outra característica simbólica, é o olho e o olhar do boto, né? Que são outros signos de grande simbolização. O olhar e o ser olhado. Chevalier, ele vai falar que afirmam que o olhar é carregado de todas as paixões da alma e dotado de um poder mágico que lhe confere uma terrível eficácia. Quando um rapaz se apaixona por uma mulher ou vice-versa, é sempre pelo olhar, né? A gente tem até aquela referência, né? Foi o primeiro olhar, foi no primeiro olhar que eu me apaixonei. Então não é diferente entre essa simbologia na lenda do boto, né? O olho e o olhar também eles estão presentes nesse momento aqui da lenda, né? Esse suporte simbólico ele tem uma grande força na estrutura do texto. Nele, a dimensão simbólica tem uma força de evocação que desvela a cultura amazônica e contribui para uma visão do mundo com representações de ideias que permanecem importantes na nossa cultura. Então, a escolha que o boto faz, né, da jovem, daquela moça que ele vai encantar, é feita sempre pelo olhar. Todas essas características simbólicas que foram apresentadas aqui pela Juliana e por Matheus, elas compõem justamente essa parte desse suporte simbólico, né, desta lenda. Bem, nesse quarto momento, nós discutiremos sobre a lenda em si na cultura amazônica. A Amazônia, ela é uma floresta de símbolos, com incontáveis imagens que vão se instalando num vasto mundo do imaginário caboclo. O caboclo amazônico, ele é uma espécie de Hesíodo tropical, no exercício de sua teogonia cotidiana, ao valorizar justamente esse mundo cheio de representações. Eu referi isso em outro episódio, sobre essa parte do poeta Hesíodo, né? E trazendo
Para o homem caboclo, ele vive ele respira a lenda como se fosse uma poesia, ele vive aquilo como se fosse uma poesia realmente. E parece acreditar no realismo primordial das imagens, incansável doador de sentidos em um mundo insaciável de sentido. Assim se foi constituindo o homem amazônico. Esse homem, ele é não apenas um sonhador, né? Digamos assim, um poeta que vive naquela realidade que lhe foi apresentada. Ele é um plantador, um pescador de símbolos, e a imagem ela parece estar constituída de uma força própria, criadora de uma realidade, instauradora de novos mundos. E isso é muito importante no trabalho com esta lenda, porque realmente nós podemos perceber a importância do homem amazônico no seu lugar, da bagagem cultural que ele tem, que ele carrega em si, conhecer a literatura oral, através do contexto do interiorano, daquele homem que está ali realmente trabalhando duro no dia a dia. É muito vasto esse conhecimento e importante também. E essa literatura oral amazônica, ela ultrapassa os seus sentidos referenciais, né? Não se mostra de uma forma direta, mas ela vai se aprofundando. Então, é muito importante a cultura, o conhecimento dessa cultura, conhecer quem nós somos, porque cada região, cada lugar no Brasil ou no mundo, ele tem as suas histórias. Mas quando nós paramos para observar realmente a nossa história, ela tem um valor, ela agrega um valor muito interessante. Nesse momento, eu quero deixar eu quero só enfatizar aqui e logo com uma pergunta breve, né? Se alguém já teve alguma experiência em escola ou quer referenciar sobre esse gênero, como ele pode contribuir para as práticas escolares ou a importância desse gênero, né? De estudar esse gênero lendas para o nosso dia a dia. Eu deixo aberto a vocês e em seguida podem fazer também as suas considerações finais. Então, Joelma, sobre como utilizar as lendas, né, em sala de aula, eu já tive uma experiência num curto período de tempo em sala de aula e lembro também do meu período como estudante, que as lendas, quando me foram apresentadas no contexto escolar, elas sempre foram bem marcantes, porque é um mundo novo, porque, por exemplo, pela questão familiar, eu só conhecia uma lenda. E quando foi me apresentado na escola as diversas lendas, os diversos trabalhos interdisciplinares que eram propostos pela escola, né, que envolviam a questão de questões geográficas, históricas, questão das artes visuais também, que era muito marcante na escola que eu estudava. Eles instigavam a nossa curiosidade, as nossas criatividade mesmo. É um universo, né? A gente é muito característico, porque a gente sente um resgate. Parece que estamos sendo apresentados de onde a gente veio, sabe? A gente resgata essas memórias porque a gente aqui da cidade não tem muitos conhecimentos, né? Não tem essa vivência de quem veio do interior. E a gente sente como se começasse a conhecer um pouquinho desse universo tão mágico, né? Que a gente vê com esse olhar mesmo do encantado. E eu acho que usar as lendas em sala de aula abre muitas portas, porque ela instiga a curiosidade, ela instiga esse olhar no aluno, né? Essa curiosidade, essa vontade de conhecer. E também existe essa possibilidade do trabalho interdisciplinar com as lendas, né? Onde, além do professor de língua portuguesa que vai apresentar esse gênero textual, também pode trabalhar com outros professores, né? Em conjunto, e fazer trabalhos maravilhosos, né? E realmente instigar essa paixão nos alunos para conhecer e valorizar o que temos aqui na nossa região, a riqueza cultural que a gente tem. E relembrar que nós temos, né, as nossas características, que temos uma cultura muito bonita, né, que vai além de um peixe assado. Nós temos uma carga histórica, né, maravilhosa, cheia de personagens incríveis, e que, se tivermos a atenção, né, e o carinho de ouvir as pessoas mais velhas,
a gente vai conhecer um universo novo, vai ter uma carga cultural muito maior. E eu indico a quem ouvir esse podcast que ouçam, né, os mais velhos, porque a gente recebe muitas informações que, com certeza, eu não esqueci as que eu recebi, e quem se dispor a ouvir, com certeza também não irá esquecer, e vai levar isso para outras pessoas, né? Repassar as histórias, continuando essa cultura da contação oral, né? Desses gêneros orais que a gente tem, das lendas, né? Dos mitos que são repassados de geração para geração. Falar aqui, né, sobre a questão, né, desses gêneros na escola. Eu tive uma experiência muito boa como aluno de lendas amazônicas sendo usadas em uma feira cultural. A escola ali, naquele momento, naqueles 2, 3 meses, se volta totalmente para a questão da feira cultural. Foram dispostas lendas para cada uma das turmas, então cada uma das turmas ficou com uma determinada lenda. Eu lembro que a minha turma ficou com a lenda da Vitória Régia. Então, ali a gente pôde perceber, eu percebo mais ainda agora como estudante de licenciatura, que aquela lenda, somente aquela lenda abriu um leque de trabalho incrível, de possibilidades para se trabalhar em sala de aula. A gente trabalhou coreografia, trabalhou música, trabalhou interpretação, tanto textual quanto a interpretação teatral ali. A gente montou uma peça, né, de acordo com o texto que a gente recebeu da lenda. A gente trabalhou a questão de colagem, de pintura. Então, além da gente conhecer um pouco mais sobre aqueles aspectos da cultura amazônica, através da lenda da Vitória Régia, a gente conheceu também outras lendas, através das outras turmas que fizeram esse trabalho, cada um com a sua lenda pré-determinada. Então, a gente trouxe um pouco desse aspecto, dessa cultura, e muitas das vezes a gente percebe que ainda está fraco, que está se perdendo um pouco ali, mas que esse avanço da internet, da tecnologia, possibilita esse retorno à questão da cultura, né? De divulgar ainda mais nas redes sociais a questão da nossa cultura, das nossas lendas, de nossos aspectos ricos, né, que temos em nossa região, como a Juliana frisou, não só o peixe assado, né, que todo mundo fala no sul. Não, nós temos uma riqueza muito maior, que vai além disso. Então, esse trabalho na escola mostra para mim, como aluno hoje do curso de letras, que essas lendas, que esse gênero, ele abre um leque interdisciplinar muito grande para trabalhar em diversas áreas e com todos os professores. Você pode trabalhar com um professor de geografia, história, de matemática, de todas as áreas, de educação física, de todas as áreas. Você abre um leque muito legal para trabalhar. É uma coisa muito bacana de fazer na escola, porque reúne, agrega, você instiga o aluno a criar, a se movimentar, a estar presente ali em ensaios, produção, todo mundo ali envolvido. Então, é um momento de socialização muito bom, e você vê o trabalho ali montado e pronto, sendo ali mostrado para o público, isso é maravilhoso, muito bom mesmo. Então, as lendas abrem esse leque para trabalhar dentro da escola. E não só ali no momento, né, de festa, de produção, de feira cultural, não. A gente pode trabalhar isso também na sala de aula com conteúdos, porque a gente pode trabalhar a interpretação textual, a interpretação multissemiótica de diversos símbolos que as lendas carregam, né? A gente sabe aqui, falamos aqui, né, da cultura oral na Amazônia. Então, ela tem exatamente esse objetivo de resgatar todos esses símbolos que os antigos buscavam transmitir através das lendas, o conhecimento, esse cunho educacional que as lendas carregam desde os primórdios, e sempre tratando dessa multiculturalidade que o Brasil carrega, não só em suas lendas, como na sua cultura, nos seus costumes, né, nas suas tradições de religiosidade, de comida, tudo. Nós temos essa questão das muitas culturas presentes em um só país, né, que no caso aqui é o Brasil. E as lendas
não estão fora desse arcabouço de diversidade, né? Temos influência, mas sempre com as adaptações para a questão da região, né? Mas essas lendas carregam uma riqueza imensa sobre o que é a Amazônia, né? De onde viemos, né? Fala sobre isso. Então, perpassar essas coisas através do tempo e principalmente frisar dentro da sala de aula é muito importante ainda para transmitir essa questão do conhecimento. Então, as lendas ainda hoje carregam esse cunho de passar o conhecimento, né? Elas são e podem ser utilizadas como material didático dentro da sala de aula. É muito importante, fundamental realmente. Bom, eu encerro aqui minha fala. Muito obrigado, Joelma, pelo convite, né? Foi muito bom participar aqui com você desse podcast. Obrigada, Matheus. Obrigada, Juliana. Eu quero só deixar as dicas de leitura. A obra é Lendas e Mitos do Brasil, do autor Maria José de Castro Alves. Quando se trata desta lenda, é a página 54 até a 57. O objetivo desse trabalho, a intenção desse podcast é justamente agregar algo mais. Por isso, nós trazemos o título, que é a leitura e análise multissemiótica de lendas amazônicas, através do podcast, como o Matheus referenciou, resgatar as lendas, trazendo num novo formato, para que essas lendas elas não fiquem no esquecimento, mas dialogando com elas de outras formas, trazendo uma análise mais profunda do que é e do que significa as lendas amazônicas. Obrigado pela participação de vocês, pela contribuição nesse trabalho, foi muito importante a vossa presença aqui comigo. E eu quero destacar que o próximo episódio, de número 4, é A Lenda da Boiúna ou Cobra Grande. Muito obrigado, até o próximo episódio. Tchau! Tajapanema chorou no terreiro, Tajapanema chorou no terreiro, e a Virgem Morena fugiu no costeiro. Tajapanema chorou no terreiro, Tajapanema chorou no terreiro, e a Virgem Morena fugiu no costeiro. Fui boto, senhor, que veio tentar, e a moça levou no Tardansará aquele doutor. Foi boto, senhor, Tajapanema se pôs a chorar, Tajapanema se pôs a chorar. Quem tem filha moça é bom vigiar. Tajapanema se pôs a chorar, Tajapanema se pôs a chorar. Quem tem filha moça é bom vigiar. O boto não dorme no fundo do rio, seu dom é enorme. Quem quer que o viu, que diga quem foi.